Olá a todos, meu nome é Arielle Cardoso Gomes, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas. Vou apresentar a vocês o meu TCC, que tem como tema Educação Ambiental como uma disciplina da educação básica, encontros e desencontros para a educação pública brasileira. Meu orientador é o professor Márcio Bernardino Quirino. A educação ambiental é um tema que, apesar da importância ímpar para a subsistência da vida, não é tratado com o devido respeito pela educação empírica e formal, pois o meio ambiente é tido pelo homem como uma despensa de suprimentos renováveis e infinitos, o que é uma visão equivocada. Este trabalho busca a inserção do tema educação ambiental como uma matéria de base na educação formal, visando com isso incutir no seio da sociedade a conscientização sobre a necessidade de mudanças no estilo de vida desregrado do homem, no sentido de preservação ambiental, bem como o entendimento de que os recursos naturais, embora renováveis, carecem de respeito e tempo para este processo, não podendo ser explorados de maneira desenfreada, visando ainda apresentar uma forma de se realizar mudanças no estilo de vida das pessoas em relação ao meio ambiente, a médio e longo prazo, através da educação formal. Discutir a questão da educação ambiental em sala de aula, além de ser um reflexo dos conceitos multiculturais e interdisciplinares, tem se tornado uma necessidade primordial e uma preocupação atual e constante. O ponto central dessa discussão está na busca por soluções para a falta de conscientização individual e coletiva sobre a necessidade de preservação ambiental, para que se possa prover às gerações futuras a necessária qualidade de vida. É inquestionável a necessidade de preservação e defesa do meio ambiente, pois trata-se de preservação dos insumos mínimos para a manutenção da vida. Para tanto, as pessoas precisam ser estimuladas a refletirem sobre essa temática, e para que essa reflexão se alastre entre presentes e futuras gerações, é importante que se trabalhe com a educação ambiental dentro e fora da escola, com projetos que envolvam os alunos tanto na aprendizagem teórica quanto no desenvolvimento prático de medidas de preservação do meio ambiente. Como embasamento para se discorrer sobre educação ambiental no Brasil, faz-se necessário apresentar alguns pontos da legislação brasileira sobre o tema, que é definido neste país por meio da Lei 9.795, de 27 de abril de 99. Em seu artigo 1º, da seguinte maneira diz: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. A educação ambiental na escola pode ser compreendida como um meio utilizado para se trabalhar os valores que um indivíduo precisa adquirir como princípios de vida para o bom convívio social e deve ser iniciada logo nos primeiros passos da educação formal, ou seja, dentro e fora do seio familiar, pois compreender a harmonia em que a natureza trabalha para manter os insumos básicos para a vida é o primeiro passo para se valorizar o meio ambiente. Segundo Narciso 2009, na escola, a educação ambiental deveria ser trabalhada não apenas por ser uma exigência da legislação, mas por ser a única forma de aprendermos e ensinarmos que nós, seres humanos, não somos os únicos habitantes desse planeta, que não temos o direito de destruí-lo. Assim sendo, os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, tem a educação ambiental como uma questão que deve ser trabalhada em todo o período de aprendizagem. Deixa-se a desejar no sentido de se estabelecer educação ambiental como uma matéria basilar no ensino brasileiro. Portanto, propõe-se que educação ambiental deixe de ser um tema transversal e passe a ser uma disciplina específica. Assim, se daria uma importância maior ao tema, ao mesmo tempo em que seria disponibilizada maior carga horária para se trabalhar com a conscientização ambiental, desde o começo da aquisição de conhecimento na educação formal. Pois, se o tema em pauta continuar sendo trabalhado na rede de ensino como conteúdo inferior às matérias de base, acabará sempre como fator secundário no cenário educacional, o que pode agravar o quadro atual de degradação ambiental por falta de atuação efetiva na inserção de uma mudança comportamental dos jovens aprendizes.
Para realizar este trabalho, algumas metodologias foram utilizadas. O primeiro movimento foi a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre a temática da educação ambiental. Em seguida, foi realizado um quadro em que apresenta algumas reportagens sobre a questão do meio ambiente e os prejuízos causados por certas ações humanas. Citarei aqui as principais fontes de pesquisas: Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, 9.394 de 1996, e os parâmetros curriculares nacionais. Estes tratam o meio ambiente no âmbito escolar como um tema transversal. Também temos a Unesco, Década das Nações Unidas da Educação para um Desenvolvimento Sustentável 2005 a 2014, documento final do Esquema Internacional de Implementação. Uma análise sobre a importância de trabalhar a educação ambiental nas escolas, Narciso Carriès, 2009. E, por fim, a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Com relação às reportagens, foram disponibilizadas neste trabalho 5 links, dos quais irei relatar 2. As reportagens referenciadas neste trabalho tratam de diversos eventos ecológicos ocorridos no Brasil, dentre 2018 a 2020. Nelas, é possível notar que grande parte dos prejuízos causados ao meio ambiente englobam a flora e a fauna dos biomas apresentados, e foram resultados de ações ou omissões humanas. A primeira reportagem é do site G1 Globo, de 24 de nove de 2020. Nela é citada as queimadas do Pantanal, que são um exemplo de resultados catastróficos de ações do homem, onde é possível compreender que grande parte das queimadas espontâneas daquele ambiente são iniciadas por vidros lançados na natureza, que se aquecem a ponto de combustão, restos de cigarros acesos, queimadas provocadas por fazendeiros para renovação de pasto, dentre outros fatores. Ou seja, a falta de compreensão de que a destruição dos biomas naturais é um prejuízo que será sentido pela humanidade como um todo. Talvez essas atitudes fossem evitadas se o indivíduo que as toma no presente tivessem recebido no passado uma educação ambiental apresentada com a devida importância e os assuntos tivessem sido abordados com a seriedade que deveria ser exigida para o teor durante o aprendizado formal inicial. A segunda reportagem está no site Casecor, de 17 de 2 de 2020. Nela, podemos ver como o homem, com sua capacidade destrutiva desenfreada e pela falta de conhecimento das consequências de atos inapropriados frente à natureza, vem cada vez mais degradando os biomas terrestres, e nem mesmo os mares e os animais marinhos estão livres da força mortal dos produtos humanos. Neste caso, o maior inimigo gerado pela falta de educação ambiental é o plástico, um material de difícil absorção pelo meio ambiente e que, ao ser ingerido por animais, na maioria dos casos, levam estes à morte, o que acaba por ocasionar um desequilíbrio ecológico. Segundo a Unesco 2005, educação ambiental é uma disciplina bem estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente. Esta concepção dialoga com o entendimento de que o início do processo de conscientização sobre a preservação do meio ambiente é o entendimento e a reflexão de se tratar de uma condição básica para a convivência humana. Considerações finais. Considerando os argumentos expostos, há de se compreender que o assunto tratado é de relevância e importância para a humanidade, frente à extrema dependência dos recursos do meio ambiente em que a vida prolifera. Tudo que se contempla, se utiliza em forma de matéria, é proveniente da natureza, ou seja, como dizia o francês Antoine Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nesse sentido, faz-se necessário lembrar que a raça humana também é parte dessa natureza e carece dela para sobreviver e progredir, o que conduz à reflexão sobre o quão o meio ambiente, que pode ser entendido como sinônimo de natureza, é importante para a vida e qual o grau de importância que se deve dar a este egrégio assunto na educação formal.
Seria realmente um assunto para ser tratado dentro de temas transversais? Ou deveria se levar em consideração que os insumos mais importantes para a preservação e manutenção da vida, como o ar, a água, os alimentos, os elementos que possibilitam por meio de transformação o surgimento de todo o conforto tecnológico da era moderna em que a humanidade vive, devem ser entendidos apenas como um assunto indigno de ser uma matéria independente na educação escolar? Contudo, resta mais que compreensível e gritante a necessidade de se acrescentar, por meio de lei, como matéria independente, a educação ambiental na grade curricular de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, visando com isso disseminar os conhecimentos inerentes à matéria em questão e que devem ser considerados de elevada importância para a subsistência da vida sobre o planeta. Assim sendo, pode-se concluir que a conscientização da preservação do meio ambiente em que se vive deve ser incutida em cada indivíduo, logo no início de seu percurso na educação escolar, para que sejam compreendidos como um princípio básico de vida e que é possível viver bem, de maneira sustentável e ao mesmo tempo com consciência de que os recursos da natureza podem se esgotar. Se a humanidade, como maior explorador deste recurso, não adotar uma postura de respeito e limitação no uso de tais insumos. Este foi meu trabalho.